Olá pessoal que acompanha aqui o Nota de Rodapé, agradeço bastante vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Eu queria falar sobre algumas coisas com vocês hoje, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, não assistam apenas ao vídeo, se inscrevam também. Eu fiquei muito feliz que desde o começo do Nota de Rodapé, no programa de rádio, a gente teve bastante gente vindo aqui, gente que vem, que nos ouve na rádio e vem aqui assistir os programas, e agora assistir alguns vídeos também diferentes. A gente está tentando mudar, acrescentar bastante conteúdo. Estamos quase fechando já a primeira temporada do Nota de Rodapé na rádio. Esse mês de novembro estamos gravando já as últimas entrevistas, os últimos episódios. Creio que a gente tem programa novo até o fim de dezembro. Aí vão passar algumas reprises e em fevereiro a gente deve estar de volta aí com tudo. Fiquem atentos que ainda nesse final de temporada tem umas entrevistas bastante legais para vocês ouvirem e depois assistirem aqui no YouTube. Então já dá seu like, se inscreve aí e principalmente convide quem não é historiador, quem não é social, quem não é da academia. A gente está tentando atingir bastante esse público, esse pessoal que não pertence ao mundo acadêmico, para vir, para ver do que pesquisa é feita, que é a nossa missão aqui, para entender de por que nós precisamos dos pesquisadores da área de humanas. Isso é muito importante, então, por favor, convide aí, principalmente adolescente que vai escolher a profissão aí. Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. Armado com faca, pistola, diabo, louco pra ver um vadio, vagabundo com camiseta vermelha já matar logo. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer, é capitão, caralho! Bom, hoje é dia 20 de novembro, se você é de São Paulo, pelo menos você está em casa, não foi trabalhar hoje, em outras cidades também, isso pode ter acontecido. E o dia 20 de novembro aí é o dia da consciência negra, e muita gente não entende o porquê que se tem esse dia da consciência negra, outras pessoas ainda tripudiam, fazem piada em cima, relativizam. E eu poderia aqui falar sobre o Zumbi dos Palmares, falar do porquê a data de 20 de novembro, né? Fazer toda essa conexão, mas eu queria trazer uma outra reflexão hoje. Queria falar um pouco do mito da democracia racial. Se você fez faculdade de História, se você é das ciências humanas, da sociologia sobretudo, você conhece, já ouviu falar desse termo democracia racial e já leu esse senhor chamado Gilberto Freire. É dele que eu queria começar a falar hoje. Gilberto Freire, ele foi um intelectual brasileiro, nascido em 1900, um sociólogo, trabalhava muito em perspectiva histórica também, e ele faz parte de um grupo de intelectuais que visava entender do que era feito o Brasil. Era muito essa questão dos anos 30, sobretudo, do que era feito o Brasil, o que formava o Brasil, e nessa época começaram a surgir as tais das teorias raciais, muitas delas apareceram, para tentar explicar as raças, porque como essas raças formavam, davam uma identidade ao Brasil, era a grande questão nessa época. E aí ele vai escrever um livro chamado Casa Grande Senzala. Aliás, calma aí. Aqui, Casa Grande Senzala. Tá até marcado aqui que eu acho que eu tava lendo esses dias. Casa Grande Senzala foi escrito nos anos 30 pelo Gilberto Freire. E nessa obra tenta trazer uma leitura multirracial do Brasil. E de certa forma ele quer estabelecer um contraponto ao pessimismo que muitos autores tinham na época para falar sobre a formação racial do Brasil. De alegar da escravidão, de falar desse período de opressão. Ele vai usar, é legal a gente falar que ele tem dois pontos, né? Que é a metodologia e uma referência teórica, uma corrente teórica. Ele vem de uma corrente teórica de um antropologista chamado Franz Boas, que é americano, trabalha bastante no século XIX, no começo, na primeira metade do século XX também, com a ideia de estudos culturalistas. Para mostrar que o Gilberto Freire vai usar para tentar mostrar os aspectos positivos da miscigenação. E na metodologia ele usa algo que na época ele chamou de sociologia da genética, ou sociologia genética, tanto faz como você prefere chamar. Que ele vai mostrar como a vivência, ele vai tentar partir da vivência e da convivência dos agentes
que montam aquele período, a partir deles fazer uma reconstrução histórica e aí atribuir uma tese. Enfim, no livro ele busca muito entender uma conciliação entre as raças em detrimento ao conflito das raças. E ele faz um livro que é olhando da Casa Grande para a Senzala, que é uma crítica de muitas, né? Que uma pena, uma professora que dizia, uma pena que o Gilberto Freire não olhou da Senzala para a Casa Grande. Ele faz basicamente o oposto do que alguns marxistas ingleses como Thompson vão propor, de olhar a história por baixo. E entre esse espaço da Casa Grande e da Senzala, o Gilberto Freire vai encontrar um microcosmos, se eu posso assim dizer, da sociedade brasileira, e a partir desse espaço ele reconstrói um passado para falar da formação da família brasileira e a formação da sociedade, uma formação racial do Brasil. E nesse passo, o Gilberto Freire ele vai falar de como a relação do senhor com o escravo era de doçura, porque o escravo ele podia comer na Casa Grande, muitos escravos tinham uma relação próxima com seu senhor, eles tinham uma proximidade, uma relação até com uma relativização da violência, e que a partir daí ele vai mostrar que nesse tipo de relacionamento as raças elas se miscigenam, nesse relacionamento de doçura elas se miscigenam, e o Brasil vai criar essa meta-raça, se eu posso assim dizer, que é sempre essa pessoa miscigenada, super erotizada, sexualizada, e que a gente consegue viver em paz com tudo isso e ter uma democracia racial, apesar de ele não usar o termo, esse termo foi cunhado depois, mas de uma democracia racial que advém aí dessa cultura. De certa forma, por muito tempo, essa teoria do Gilberto Freire, eu tô gravando no celular, às vezes eu olho pra tela, mas a câmera tá aqui e eu me confundo. Enfim, se eu ficar meio vesgo, vocês sabem que eu tô olhando pra vocês. E de certa forma, essa teoria do Gilberto Freire, ela vai ser uma certa fonte de orgulho nacional pro Brasil. Porque ele que olhava, digamos, para sua realidade, aspas, essa democracia racial, como um contraste a outros países, principalmente os Estados Unidos, que se contrapunham a isso. As divisões raciais, provavelmente você vai ter nos anos 30, 40, 50 nos Estados Unidos, isso vai passar também para os anos 60, com certeza. Mas que sempre essa comparação partindo da democracia racial brasileira com a realidade das divisões raciais nos Estados Unidos era muito favorável para o brasileiro. Então, essa ideia de democracia racial, principalmente com o tempo, ela vai se tornar amplamente aceita entre os brasileiros, e também por muitos acadêmicos e pesquisadores norte-americanos que vão colocar os Estados Unidos em situação desfavorável na comparação com o Brasil. É muito problemático a gente pensar isso, porque quando você cria essa ideia de democracia racial, ela só pode existir quando a gente está olhando através do prisma da Casa Grande. Ela não se sustenta quando você vai fazer a história vista de baixo, do olhar da Senzala. E o fato dessa democracia racial ter feito muito sucesso se deve muito a algo que um historiador americano, que é brasileirista, né, que ele estudava Brasil, que é o Thomas Skidmore. Ele tem um livro chamado Preto no Branco, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Que ele vai falar, é um livro dos anos 70, mais ou menos. O Skidmore ele já não é vivo mais. E ele vai dizer que o Brasil permaneceu com o preconceito de ter preconceito. Ou melhor, o Brasil permaneceu com o preconceito de admitir ter preconceito. Então, quando você leva o mito da democracia racial, você, de certa forma, passa um pano e você pode se dizer, como brasileiro, que você não é preconceituoso, porque o Brasil ele tem a sua formação nessa democracia racial. Eu poderia falar das teses que contrapõem essa ideia, como, por exemplo, do Florestan Fernandes. Fica uma dica, o Florestan Fernandes era um sociólogo, um importantíssimo sociólogo, foi deputado federal também,
que ele se contrapõe muito a essa ideia do Gilberto Freire. É legal, tem algumas entrevistas até dele que ele diz que ele não bota a culpa disso tudo, não culpabiliza tudo em cima do Gilberto Freire, mas que ele vai fazer ele tem trabalhos que abrem a crítica à ideia de democracia racial. Principalmente nos anos 60, quando ele vai escrever a sua livre docência. Para quem não é muito familiarizado, a livre docência é o grau que você pode atingir depois de você passar no doutorado. E ele vai dizer num trabalho chamado A Integração... eu esqueci, eu li faz tempo. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Que basicamente ele vai tentar entender a relação da população negra com a miséria no Brasil. E aí ele vai trazer uma ideia, já nos anos 60, do racismo estrutural, que desmonta um pouco essa tese do Gilberto Freire. É bom a gente compreender bastante de que hoje, de certa forma, nós estamos em 2019, e aí, de certa forma, a gente faz uma reedição dessa democracia racial. A gente ainda tenta entender, ou tenta, na verdade, não entender como se funciona na sua estrutura o racismo no Brasil. Querendo relativizar muitos dos componentes que integram as atitudes racistas e buscar uma nova identidade de uma democracia racial. Eu vejo muitos youtubers de direita que tentam colocar, por exemplo, de que o negro que se diz vítima de racismo, ele é vitimista. Que quando você diz que os negros não têm as mesmas oportunidades que o branco, eles vão sempre, é sempre o modus operandi. Eles vão tentar pegar o exemplo de um negro, de uma negra, que obteve o que eles chamam de sucesso no mundo do capitalismo financeiro, e eu queria usar aquela pessoa de exemplo para dizer, tá vendo? Ele não foi vitimismo, ela não foi vitimista, e olha só, ela conseguiu vencer. Ou ainda você tem como o Caio Coppola, que é um youtuber famoso de direita, falando que hoje o crime ele só tem um viés que é o da moralidade. Que ele não tem absolutamente nada a ver com o critério de raça. O que a priori pode estar certo, mas a gente tem que entender como é que é a construção da pobreza no Brasil para saber e ter uma noção de como é que se constrói o crime. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui sobre um pouco da formação histórica e filosófica, sobretudo, do racismo. Como é que se pensa isso. Mas não é nessa relativização que a chave do racismo tem que ser pensada. E hoje o dia ele é perfeito para isso. Para entender que nós não estamos numa democracia racial. E que sim, nós colhemos os frutos de 3 séculos de escravidão e depois de um processo de marginalização da população negra. E o que é uma contrariedade muito interessante quando a gente vai olhar para o que muitos direitistas dizem, né, que os 13 anos do PT destruíram o Brasil. Que é muito interessante ver como eles acham que 13 anos do PT destruíram o Brasil, mas que quase 400 de escravidão não tem nenhum resquício até hoje disso. A gente tem mais tempo na nossa história dentro de um período de um regime escravagista do que num período sem escravidão, a escravidão institucional, se eu posso assim dizer. Porque é bom lembrar que até os anos 90, por exemplo, você tinha muitas comunidades, muitas pessoas que viviam em regime de semi-escravidão, sobretudo no Nordeste. Então, eu quero deixar para vocês 2 vídeos para vocês assistirem. Desculpa se o vídeo está ficando longo. Um é com o Zulu Araújo, que é um militante do movimento negro e um diretor cultural, falando sobre as cotas. E o outro é um empreendedor, um empresário negro, que é o Celso Ataíde, no Roda Viva, falando sobre racismo, um pouco do racismo na sua questão estrutural. Vou deixar também o link aí dos vídeos na descrição. Também recomendo bastante vocês seguirem a minha querida amiga historiadora, que também tem uma formação em letras, que é a Vanessa Neri,
que ela milita bastante nessas questões e tem um Instagram super interessante, vão lá dar uma olhada. Eu espero que com o tempo a gente possa fazer mais vídeos desse tipo, problematizando algumas questões, principalmente que agora é o período que o Nota de Rodapé em janeiro vai entrar em recesso, né, se eu posso dizer lá na rádio, a gente pode ainda ter conteúdo. Também tô tentando todo final de semana gravar um vídeo com meu amigo jornalista Norberto Notari Júnior, falando, ele lá de Portugal, eu aqui do Brasil, a gente falando sempre sobre algumas questões políticas. E é isso daí, gente. Acho que pro ano que vem a gente tem bastante novidade, vamos conversando sobre isso, mas fiquem aí com os vídeos e a gente se vê numa próxima oportunidade.